Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Neste episódio, transformamos 60 quilômetros de asfalto em uma viagem pela alma do estado do Rio Grande do Sul. Partindo de Panambi rumo à Cruz Alta, desligamos o piloto automático para enxergar o que o mapa não mostra. Com o olhar curioso de um antropólogo amador, investigamos como a geologia, a história e a cultura se entrelaçam na beira da BR-158 e BR-285. A fronteira física se cruza rápido, mas a mudança na paisagem e na mente é profunda. Descubra os segredos que a rodovia esconde e mude sua forma de ver o caminho. Curta e inscreva-se para decifrar o Brasil com a gente. O mostrador digital no painel de instrumentos ilumina-se com precisão inabalável, cravando as exatas 12 horas, 12 minutos e 25 segundos. A data assinala a passagem de uma luminosa e implacavelmente gélida quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. O firmamento que cobre a imensidão do Planalto Médio Gaúcho exibe-se num espetáculo de azul anil profundo e absoluto. Não há sequer um único fiapo de nuvem em toda a vasta abóbada atmosférica para desafiar a soberania da luz. Essa claridade radiante do sol do meio-dia inunda a paisagem de forma ofuscante, refletindo intensamente sobre as superfícies de asfalto. Contudo, essa luminosidade esplêndida carrega a mais cruel das ilusões termodinâmicas, mostrando-se incapaz de aquecer a terra endurecida pelo frio. O ar gelado castiga a lataria, exigindo resistência absoluta de todos os componentes mecânicos expostos ao rigor do inverno sulista. O complexo motor de combustão interna, já em pleno funcionamento após o trecho anterior, mantém o seu giro redondo. Os fluidos vitais circulam em altíssima temperatura sob o capô, garantindo que a pesada máquina de aço avance ininterruptamente. A jornada prossegue de forma cadenciada, deixando para trás o ruidoso e formidável cenário industrial do município de Panambi. Esta pujante cidade ergue-se sobre a terra vermelha como um verdadeiro monumento ao trabalho e à resiliência da colonização alemã. O local ostenta com orgulho inabalável e imensa propriedade a sua justíssima alcunha de capital nacional das máquinas agrícolas. Sendo o terceiro maior polo metalmecânico de todo o vasto território brasileiro, o município forja o aço do agronegócio continental. As imensas indústrias locais fabricam os colossais silos, secadores e implementos modernos que dominam o horizonte de milhares de propriedades. O tecido urbano pulsa com uma organização germânica impecável, onde o progresso palpável contrasta com a severidade do clima invernal. Enquanto o vento minuano sopra de forma cortante pelas avenidas, o interior do automóvel mantém-se como um cofre inviolável. O sistema inteligente de climatização expele reconfortantes lufadas de ar quente pelo painel, estabelecendo uma redoma de isolamento impecável. Essa barreira térmica neutraliza por completo a hostilidade paralisante do clima exterior, garantindo o conforto necessário para a travessia. Com a transmissão perfeitamente engrenada, a força mecânica flui de forma direta e ininterrupta para os eixos motrizes da máquina. O veículo abandona o fluxo urbano e insere-se de forma decidida no imponente traçado da rodovia federal BR-158. O avanço por esta rota exige rapidamente uma transição estratégica e vital para a monumental rodovia BR-285. Esta grande intersecção representa o encontro histórico e conturbado de duas das mais formidáveis espinhas dorsais da macroeconomia nacional. O eixo longitudinal que desce do coração do Brasil funde-se perfeitamente com a colossal via transversal integradora do Mercosul. Essas estradas foram projetadas para conectar as fronteiras argentinas e as lavouras gaúchas diretamente aos grandes portos exportadores do litoral. É precisamente o peso incalculável dessa importância estrutural que dita de forma implacável o tom ríspido e exaustivo do trajeto. O asfalto envelhecido encontra-se substancialmente fadigado, trincado e profundamente marcado pela passagem ininterrupta de incontáveis toneladas de commodities agrícolas. Esse piso brutal exige que a suspensão assuma um estado de alerta dinâmico, iniciando uma guerra física contra o terreno. A progressão por esta formidável extensão rodoviária revela-se, desde os primeiros quilômetros, um exercício brutal de pura resistência mecânica. A matemática fria da velocidade média expõe impiedosamente a dura realidade de um tráfego comercial completamente saturado e estrangulado.
A rodovia encontra-se totalmente dominada por um volume esmagador de gigantescos comboios de carretas graneleiras e pesados caminhões bitrens. Estes imensos colossos de aço lutam desesperadamente contra a topografia sinuosa, forçando o automóvel a reduzir a sua velocidade drasticamente. A marcha veloz transforma-se num rastejar agoniante, marcado por um balé exaustivo de frenagens contínuas e reduções de engrenagens. O propulsor eleva o seu rugido metálico apenas para manter o ímpeto, mas sem nunca conseguir desenvolver a fluidez desejada. Os robustos pneus de borracha vulcanizada rolam lentamente sobre o pavimento gelado, absorvendo as irregularidades sob a luz ofuscante. A geometria da suspensão independente trabalha de forma tensa e comprimida, lendo milimetricamente cada remendo e desnível do asfalto rugoso. A energia cinética dos impactos é dissipada num ritmo quase torturante e hipnótico, ecoando de forma abafada através do chassi. O imenso cenário rural que testemunha esta penosa e ruidosa procissão metálica é um espetáculo de terras férteis em repouso. A vasta geometria das lavouras estende-se sem fim, exibindo os tons avermelhados e ocres do solo argiloso recém-preparado. A luz invernal recorta os contornos das coxilhas com uma nitidez fotográfica impressionante, banhando os campos com frieza absoluta. As grandes extensões de terra aguardam pacientemente o crescimento das resilientes safras de trigo sob o céu esmagadoramente azul. A viagem arrasta-se vagarosamente, rompendo esse mar de quietude orgânica através das densas nuvens de fumaça expelidas pelo diesel. O contraste entre a beleza celestial de um dia perfeito e a brutalidade mecânica da estrada estrangulada cria uma atmosfera contemplativa. Observa-se um nítido isolamento produtivo, provando que o fluxo arterial do Planalto Gaúcho pode ser lento, ruidoso e agonizante. Apesar das dificuldades físicas, a logística da região jamais cessa as suas pulsações, independentemente do frio que paralisa a paisagem. Após um esforço formidável de resistência termomecânica, as imensas extensões agrícolas cedem o seu espaço para as fundações urbanas. A topografia estabiliza-se e o adensamento estrutural anuncia de forma imponente a chegada aos limites do histórico município de Cruz Alta. Esta colossal cidade ostenta com muito orgulho o imenso peso econômico de ser a grande capital nacional do trigo. O local consolidou-se ao longo dos séculos como um dos mais antigos e sagrados entroncamentos rodoviários e ferroviários do continente. A comunidade carrega em suas fundações a poeira, o suor e o sangue das lendárias rotas dos valentes tropeiros. Este solo vermelho e poético é o berço imortal do gênio literário de Érico Veríssimo, que eternizou os ventos minuanos. Cruz Alta recebe a máquina de aço com a sua atmosfera urbana robusta, extensa e carregada de uma herança inquestionável. O sol radiante e ofuscante do meio-dia continua banhando as amplas avenidas da cidade com a mesma claridade gélida. O automóvel adequa o seu rítmico compasso mecânico para penetrar de forma segura no denso e histórico tecido urbano municipal. As pastilhas de alta performance mordem a superfície metálica dos discos ventilados com precisão cirúrgica, gerando um leve rangido térmico. Essa contenção de velocidade não encerra a jornada, servindo apenas para adaptar a pesada massa de aço ao fluxo citadino. O painel digital ilumina-se intensamente no interior sombreado da cabine, revelando para a telemetria a matemática inacreditável do percurso superado. Foram desbravados com monumental paciência apenas 60 km de pavimento, uma distância absurdamente curta para tamanho esforço de engenharia. Esse penoso trajeto foi cruel e exaustivamente vencido num tempo colossal de 1 hora, 40 minutos e 47 segundos. Trata-se de um ritmo rastejante que atesta a complexidade e a saturação estrutural das artérias vitais do sul do Brasil. O vigoroso bloco motriz, longe de buscar descanso, mantém a sua violenta sinfonia de pequenas explosões em cadeia perfeitamente ritmada. A máquina atravessa a metrópole inteiramente pronta, abastecida e mecanicamente disposta a devorar o novo horizonte que se desenha adiante. Piada sobre o trajeto. Sabe a vantagem de demorar quase 2 horas para fazer só 60 km nessa fila infinita de carretas gigantes? É que o carro andou tão devagar sob esse sol gelado, que os buracos do asfalto até desistiram de quebrar a suspensão de tédio.